O presidente Donald Trump já respondeu à condenação de Jair Bolsonaro e dos outros envolvidos na trama golpista. Fred, uma resposta inclusive bem leve, né? Nada de grandes polêmicas. Trump disse que ficou surpreso com a conclusão do processo. Ainda assim, há risco de novas tensões, porque parece que o secretário Marco Rubio adotou um tom diferente do presidente da República de lá, né? Isso. Vamos pegar o que foi dito até agora, né? Nós temos o áudio da fala do Donald Trump quando ele foi comunicado do resultado do julgamento. Você que está assistindo agora já parou para pensar como Donald Trump reagiu à condenação de Jair Bolsonaro? Muita gente achou que ele ia soltar aquelas frases pesadas, cheias de ironia, mas não foi bem assim. That trial, I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil. And it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man. And I don't see that happening. A resposta dele foi até leve demais. Ele disse apenas que ficou surpreso com o resultado do julgamento. E aí fica a dúvida. Será que essa calma dele é só fachada? Pois a verdade é que Trump raramente fala algo sem estratégia. Essa fala curta pode muito bem ser um jeito de não se comprometer agora, mas guardar uma jogada mais forte para depois. Ele é mestre em usar o silêncio como arma política. Agora, o que realmente pegou fogo foi a fala do secretário de Estado americano, Marco Rubio. Ele não economizou palavras e chamou Alexandre de Moraes de violador de direitos humanos. Além de dizer que o que aconteceu com Bolsonaro foi uma caça às bruxas. Aí eu te pergunto, isso é só opinião ou tem mais coisa por trás? A resposta é que quando uma autoridade dos Estados Unidos fala desse jeito, não é apenas opinião pessoal. É um recado direto, que pode abrir espaço para pressão política e até sanções contra o Brasil. Ou seja, não é papo de rede social, é sinal de movimento pesado vindo de cima. E claro, o Brasil respondeu rápido. O Itamaraty disse que não vai aceitar ameaça de fora e que a democracia brasileira não se intimida. Mas será que isso é suficiente? A realidade é que a pressão internacional já começou. Vistos suspensos, tarifas mais altas em centenas de produtos brasileiros e até nomes de ministros entrando em listas de sanções. Esse foi o tiroteio verbal em cima da coisa, né? Nós estamos vendo vários advogados citando que esperam uma resposta do governo norte-americano em relação a isso. Nós também tivemos uma manifestação de 2 congressistas democratas americanos pedindo, encaminhando uma carta à Casa Branca para que não faça mais interferências à soberania brasileira e ao processo judicial, né? Um deles até representante do Caucus Brasil, que é um grupo parlamentar, né, relacionado às questões brasileiras. Mas o que nós temos nessa situação? Eu estava falando aqui assim, do coerente com o Marco Rubio. Nós temos uma série de sanções que estão sendo aplicadas ao Brasil e autoridades brasileiras já durante o processo do julgamento, né? Em julho, 18 de julho, foram suspensos os vistos, né, do Alexandre de Moraes, do Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, e de 7 ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Logo em seguida, houve também a aplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, né, enquadrando ele dentro de uma lei de, como o Marco Rubio falou, né, chamando ele de violador de direitos humanos, porque a Magnitsky é aplicada justamente a autoridades que violam direitos humanos nos seus países, né, com severas sanções financeiras e comerciais às empresas e entidades que negociam com essas pessoas. Posteriormente, veio o tarifaço, né, que não foi específico, mas no anúncio dos 50% de tarifa adicional a produtos brasileiros, mais de 500 produtos brasileiros na ocasião, depois houve um recuo, né, o Donald Trump citou também a questão do julgamento do Bolsonaro. Mais uma vez, ainda em agosto, aí teve uma visão do Marco Rubio com relação ao programa Mais Médicos, que ele equiparou a trabalho escravo, que era o contrato com o regime cubano para a concessão de médicos. 2 ex-representantes, um ainda funcionário do Ministério da Saúde, outro um ex-funcionário que agora está ligado à COP30, tiveram seus vistos negados. 2 dias depois, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a mulher dele e a filha de 10 anos também tiveram os vistos suspensos. E mais recentemente, agora já na reta final, a porta-voz Caroline Leavitt falou da possibilidade de uso da força econômica e militar
contra quem não respeita a livre expressão de opinião, né? Respondendo até uma pergunta na qual havia provocação em relação ao julgamento. A pergunta fazia uma provocação a ela com relação a esse julgamento do Bolsonaro e também a cassação do Joachim Pohl, que é um candidato alemão, né, da direita alemã, que ele teve a candidatura dele cassada. Então, nesse contexto, ela falou isso. E aí inspirou essa declaração de hoje, né, de ontem para hoje, se não me engano, numa entrevista do Eduardo Bolsonaro, né, falando que mais sanções podem vir, inclusive sanções militares, com ataques, etc. Ô Fred, muita gente que é da direita, que é apoiadora do Jair Bolsonaro e do pessoal durante o governo dele, traz sempre essa questão de dizer de interferências do governo norte-americano aqui no país, para ver assim, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro está lá. Eduardo Bolsonaro continuou mandando vídeo, dizendo, ele chegou a citar, inclusive, até a questão de aviões, de caças virem para o Brasil, num dos vídeos mais recentes dele, falando para essas pessoas que têm essa, digamos que, esperança de uma intervenção mais forte dos Estados Unidos aqui no Brasil. O que você acha, você como mestre em relações internacionais, é possível isso acontecer? Até que ponto o governo norte-americano pode ainda conseguir algum tipo de interferência nas decisões das instituições brasileiras? O uso das Forças Armadas pelos Estados Unidos é severamente regulado pelo Congresso. Um ataque militar contra uma nação estrangeira, normalmente ele precisa passar por uma série de instâncias e que, quando elas não são obedecidas, né, e quando não são justificadas, podem levar a consequências sérias para o governo, né? Inclusive, há resistências a isso dentro do Partido Republicano mesmo, que prefere uns Estados Unidos menos envolvido em ações militares. Então, acho que uma questão militar seria um problema muito grande para o governo americano, para combater uma questão que eles conseguem usar com outros métodos, né? Mas há essa possibilidade, por exemplo, de uma extensão de sanções como a da Magnitsky, né, para outros membros, e nesse caso agora no sistema punitivo, né? Até então, contra o Moraes, era uma questão de interferência na capacidade dele de ser independente e autônomo em seu julgamento, a sua participação. Agora já seria uma questão mais punitiva, né? E não sei que eficácia isso teria, até porque nós já temos uma sentença que agora só falta a publicação do acórdão. Então, esse envolvimento é uma questão muito complicada, mas há uma pressão em cima disso. Há uma pressão para que isso aconteça, é uma situação que o Brasil está convivendo, mas que mostra também que o Brasil... Essa pressão, a possibilidade de haver essa pressão, mostra essa capacidade de resistência da direita brasileira, no momento da oposição, na busca de salvar essa viabilidade de uma candidatura eleitoral do Jair Bolsonaro e mostrar sua força também em contraposição ao governo Lula. Agora, em relação a tribunais internacionais, o que é possível fazer? Como é que funcionam esses tribunais internacionais? Por exemplo, teve uma condenação aqui, um ex-presidente da República é condenado à prisão, 27 anos e 3 meses de prisão, generais de 4 estrelas, ali também ex-ministro, um monte de gente da cúpula, quer dizer, do próprio exército ali, um ex-presidente da República defendido, inclusive pelo governo norte-americano. Até que ponto um tribunal internacional? Ok, então os bolsonaristas, a defesa do Jair Bolsonaro vai recorrer a um tribunal internacional. Até que ponto pode chegar esse recurso e quais podem ser as possíveis respostas? Não é minha especialidade, mas eu posso te garantir o seguinte: a sentença máxima no judiciário brasileiro é o Supremo Tribunal Federal. Não há recurso possível, assim, uma vez esgotados esses embargos dentro, não há recurso que não possa. E a legislação brasileira, existe um princípio nas relações internacionais, que é a soberania, que não há essa forma de inserção. Os tribunais internacionais, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional, ele julga, em geral, agressões e violações de direitos humanos, né? Mas ele não é uma instância superior à legislação brasileira, assim como a Organização das Nações Unidas não é uma instância superior aos Estados nacionais, né? Ela não manda nos Estados Unidos, não manda na China, não manda no Brasil. O TPI, ele pode investigar crimes nos países onde há violações de direitos humanos, como acontece em alguns países da África, por exemplo, o presidente Putin, ele está com dificuldade de viajar para diversos países que são signatários do tribunal, justamente porque ele está sofrendo uma acusação pela guerra da Ucrânia. Não há um recurso jurídico à decisão final da Suprema Corte de nenhum país para nenhuma ação, nenhuma corte internacional. Então não é essa a questão. Agora, há a possibilidade de pressões internacionais, né? Aí já é
São pressões que suplantam a questão jurídica e partem para a questão do exercício do poder, né? Do poder, no que a gente chama de soft power, ou então mesmo do poder duro da negociação, com a imposição de sanções econômicas, restrições, etc. Aí é uma interferência direta na autonomia e na soberania dos países. Mas isso aí já entramos na esfera do conflito, não é na esfera do direito. Olha aqui, você que está aí acompanhando a gente, o que acha? Acha que a condenação do Jair Bolsonaro foi justa ou foi injusta? Daqui a pouquinho a gente traz o resultado dessa nossa enquete. Olha, o que nos chama muito a atenção também é essa proximidade, né, da família Bolsonaro com o presidente norte-americano. Como é que começou esse envolvimento? O que está por trás desse interesse de Donald Trump no Brasil, no nosso país? O que ele está interessado tanto no que está acontecendo aqui? Vamos pegar do lado oposto, das relações do Brasil com o Trump. Eu acho que a gente tem informações que podem esclarecer melhor essa situação. O Trump e o Bolsonaro, eles fazem parte mais ou menos de uma corrente ideológica de expansão da direita internacional. Tiveram uma certa relação enquanto eram presidentes. Bolsonaro se encontrou 3 vezes oficialmente com Donald Trump. Uma vez em 2019, aí no Salão Oval, 2018, se não me engano, perdão. 2019 mesmo, foi o primeiro encontro. No Salão Oval, vocês me desculpem aqui só por causa das datas confirmar. E nesse encontro, quando teve um encontro fechado, a única pessoa de fora que esteve presente, além do negócio, foi o Eduardo Bolsonaro. Né? Depois ele se encontrou no mesmo ano na cúpula do G20 no Japão e depois no ano seguinte na residência de Mar-a-Lago, na Flórida, Bolsonaro e Trump. Eles tiveram uma relação protocolar, assim, mas eles tiveram essa aproximação ideológica. Bolsonaro negociou algumas coisas com Trump, como, por exemplo, a retirada do status privilegiado do Brasil para a OMC, né, como país em desenvolvimento. Ele também tentou negociar alguns acordos para poder ter acesso ao Clube dos Países Ricos, ao OCDE. Né? Então ele isentou de tarifa uma cota grande de etanol americano, de compra de trigo, conseguiu o acordo para uso da base aeroespacial de Alcântara pelos Estados Unidos e chegou até a propor também a mudança da embaixada do Brasil para Jerusalém. Né? Agora a gente vê, essa aí não é o quem tem mais mobilizado hoje. Tem mais mobilizado essa capacidade, que surpreendeu muita gente, do Eduardo Bolsonaro, de conseguir ter interlocução com o governo americano. Isso começa mais ou menos em 2018, que ele ganha muita força, quando ele faz os primeiros contatos, uma aproximação muito forte com o Steve Bannon. O Steve Bannon foi um estrategista de campanha de Donald Trump no primeiro governo. Ele foi um ideólogo da direita da extrema direita, vamos chamar assim. Ele se envolveu em várias questões, como por exemplo a questão do Cambridge Analytica, o Brexit, né, que é a saída da Inglaterra da União Europeia. E essa aproximação em 2018 com o Eduardo Bolsonaro foi rendendo frutos. E no ano seguinte, o Eduardo Bolsonaro passou a ser representante do The Movement, esse movimento internacional do qual o Steve Bannon faz parte. No Brasil, ele também começou, a gente viu essas imagens do Eduardo Bolsonaro no CEPAC. O CEPAC é uma conferência dos conservadores, né, uma ação política dos conservadores, que existe desde 73 nos Estados Unidos. Em 2019 ele trouxe o CEPAC para o Brasil, organizou a primeira reunião. E ele foi, a partir desses contatos, ele foi ampliando as suas relações com os grupos conservadores americanos, que têm muita presença no Congresso, no Senado e na Casa Branca. Né? Ele organizou em 2021 uma série de viagens e reuniões com membros da alta cúpula conservadora dos Estados Unidos, que garantiu contato, por exemplo, com Jason Miller. Jason Miller também foi estrategista de campanha do Trump e é CEO da Getter. A Getter é uma rede social exclusiva de grupos de direita conservadores e que ele trouxe aqui para o Brasil numa comitiva com 16 membros, né, que na volta, inclusive, o Jason Miller se tornou um desafeto pessoal do Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal suspender o embarque desse grupo e interrogar sobre a possibilidade desse grupo estar fazendo interferência na livre expressão no Brasil. E ele é um forte advogado da questão das redes sociais e da livre expressão na internet. Né? Isso colocou, além de Jason Miller, o contato com outros membros do parlamento. Em especial, o Rick McCormick, um deputado da Geórgia, e Maria Elvira Salazar. Por que esses dois nomes são importantes? Foram os dois que encaminharam a carta para Marco Rubio aplicar a Magnitsky no Alexandre de Moraes. Então, isso tudo mostra. E ainda tem alguma relação pessoal também de Eduardo Bolsonaro com o filho de Donald Trump, o Donald Trump Jr. Então, por exemplo, quando teve o CEPAC desse ano, o Eduardo Bolsonaro encontrou com o Donald Trump lá nos Estados Unidos, e o Donald Trump mandou um abraço para a família e falou assim: eu gosto demais do seu pai e da sua família. Então mostra essa proximidade. E é por isso que justifica essa construção de elos que ele fez no grupo conservador norte-americano, por meio do CEPAC, e inicialmente pelo Steve Bannon, que permite essa capilaridade e ele conseguir transformar a pauta do julgamento aqui numa pauta de política interna, inclusive, dos Estados Unidos. Ou seja, essa história ainda está longe do fim. E você que acompanhou até aqui, o que acha? A condenação de Bolsonaro foi justa ou foi uma perseguição? Você acredita que Trump vai mesmo entrar de cabeça nessa briga ou vai continuar jogando de forma estratégica? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero saber o que você pensa. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos próximos dias a gente vai trazer ainda mais detalhes dessa conexão explosiva entre Bolsonaro, Trump e os bastidores do poder internacional.